nova série da Família da Fé que se chama Romper Limites vai começar com a mensagem Rompendo o Orgulho. Diga aí comigo, rompendo o orgulho. E para falar de orgulho, nós vamos precisar mergulhar na palavra de Deus. E por isso, nessa introdução, nós vamos ter alguns textos bíblicos, 2 ou 3, que vão nos situar. E depois nós vamos aprender como romper o orgulho a partir do modelo do nosso Senhor, o Senhor Jesus. Como que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus lidou para evitar cair no orgulho, para viver nessa terra da forma como Deus estabeleceu, cheio da sua presença e cumprindo os seus propósitos. Essa é a forma que você quer viver nessa terra? Cheio da presença de Deus e cumprindo os propósitos dele na tua vida? Não esquece, o profeta Isaías falou, os caminhos do Senhor são mais elevados do que qualquer um dos nossos caminhos que nós possamos inventar, que nós possamos trilhar. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que qualquer um dos nossos pensamentos. Então o desejo de um cristão tem que ser esse, viver a sua vida debaixo da vontade do Senhor, viver os propósitos do Senhor, cheio da sua presença. E se tem algo que nos afasta da presença de Deus de forma sutil, mesmo que tenhamos uma aliança com Jesus, mesmo que tenhamos promessa nas nossas vidas, vai gradativamente nos afastando, nos esfriando, endurecendo o nosso coração. Isso se chama orgulho. E para iniciar esse assunto, deixa eu contextualizar um pouquinho para a nossa realidade aqui social. O povo gaúcho, especialmente, é um povo orgulhoso. Eu não sei se você lembra, mas uns 20 anos atrás, houve uma campanha num dos maiores veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, em que muitas pessoas adesivavam os seus carros. Não tinha nem rede social naquela época ainda. Alguns aqui não eram nascidos, e aí a gente percebe que a certidão vai amarelando. E tinha um monte de carro assim, você saía na rua, um adesivo que tinha uma bandeira do Rio Grande do Sul, alguns tinham uma cuia de chimarrão, e dizia, orgulho de ser gaúcho. Agora você denunciou a sua idade aí, ó. Quem respondeu? Naquela época eu já me lembro de que o gaúcho é tão orgulhoso que ele precisa escrever e publicar isso, que ele tem orgulho de ser gaúcho. E por que o orgulho paira sobre o Rio Grande do Sul? Porque nós temos algumas características do nosso povo, que por um lado são boas, mas por outro lado são uma grande tentação, ou uma grande armadilha, que se nós vacilarmos na nossa fé, nós vamos cair no orgulho. Então nós temos a característica aqui no Rio Grande do Sul do famoso bairrismo. Você já ouviu essa expressão? O bairrismo. O que é o bairrismo? O bairrismo é você, simplesmente pelo fato de se relacionar com alguém que também é gaúcho, você vai dar mais crédito para alguém que está do lado dessa pessoa e que não é gaúcho. Esse é o bairrismo. Isso não é bíblico, isso não é a posição que um cristão deve ter. Mas na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, é comum. Tanto que nós temos o exemplo de uma grande igreja que veio do norte do país para Porto Alegre. É uma igreja poderosa que está com mais de 500 igrejas implantadas no mundo. E um dos lugares que não está dando certo é Porto Alegre. Por quê? Um dos motivos, os pastores e os obreiros vieram lá do norte para cá, com outro sotaque, com outra origem, com outra terra de onde nasceram, e enfrentam uma barreira muito grande dos gaúchos darem ouvidos às palavras dessas pessoas. Você já se deparou com algo assim na tua vida, na tua realidade? Segunda coisa que nos causa essa possibilidade de orgulho é a famosa tradição gaúcha. Eu estive no Mato Grosso do Sul algumas vezes, e lá nós temos muitas pessoas que saíram do Rio Grande do Sul na década de 50, 60, 70, e foram para lá trabalhar com agricultura, com pecuária, numa grande oportunidade que existe lá nessa área. Então existe muito gaúcho lá no Mato Grosso do Sul. E como existe gaúcho no Mato Grosso do Sul, sabe o que tem lá muito? CTG, Centro de Tradição Gaúcha, Centro Tradicionalista Gaúcho. Tem muito lá churrascaria, tem muito lá gente de bombacha, gente que toma chimarrão, porque o gaúcho, quando sai da sua terra, ele leva junto a sua tradição. Isso tem o lado bom e tem o lado que é uma armadilha de orgulho. Está fazendo sentido aí para você? Quem nunca viajou para uma praia no verão e levou o seu chimarrão para tomar na beira da praia? Você já fez isso? Isso não é algo natural. As pessoas vêm de fora e não entendem, mas o que tu está fazendo? Está 40 graus, tu está aqui no olho do sol, tomando uma água quase fervendo.
A gente ri e faz. Por causa da tradição. A tradição é muito forte. Então isso tem um lado bom que nos faz ter identidade. Nós não perdemos o nosso sotaque facilmente. Nós não perdemos as nossas raízes facilmente. Nós não perdemos a nossa história facilmente. Mas, por outro lado, é uma armadilha para fazer com que a tradição seja o nosso Deus, esteja acima de outras coisas. No nosso hino rio-grandense tem uma frase que todo mundo estufa o peito no final para cantar e dizer assim: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Essa é uma frase linda, é uma frase inspiradora, é uma frase de liderança. Mas dependendo de como você deixa ela se criar no teu coração, ela pode te fazer servir as outras pessoas que ainda não chegaram onde você chegou e inspirar outros a crescer, que é o que a igreja deve fazer, mas também existe uma tentação de você agora se achar, de você agora perceber que as tuas façanhas te fazem ser alguém superior ao outro. Como é que é o nome disso? Orgulho. Quando nós entendemos, pessoal, essa tendência, a Bíblia já diz que o orgulho é uma ameaça à nossa vida com Deus. E o orgulho do povo gaúcho é uma ameaça ainda maior. E agora, o que tem diante de mim aqui, na maioria dessa plateia que está aqui diante de mim? Cristãos de onde, gente? Gaúchos. Meu Deus. Diz aí pro teu irmão aí, cuidado com o orgulho. Porque nós não temos como ser cristãos e deixar de ser gaúchos. Isso está enraizado dentro de nós. E por causa disso, sabe o que nós percebemos? E agora eu vou falar aqui algo muito sério para você. Nós nos percebemos que, e fomos muito ministrados por Deus nesse final de semana passado, e eu como pastor tenho essa dívida com você, de te pedir perdão por não ter percebido isso e ter entrado junto. Sabe o que nós percebemos? Que a família da fé estava recentemente vivendo debaixo, de alguma forma, em alguma medida, de um ambiente de orgulho. E a primeira coisa que Deus tratou conosco para causar transformação, primeiro comigo, depois com os nossos supervisores, depois com os nossos líderes. Eu digo comigo, junto com minha esposa como pastores, junto com a pastora Hilda. E hoje eu quero tratar contigo isso. E eu quero que esse seja um sentimento para toda a família da fé. Que nós precisamos identificar e vencer o orgulho. E para isso vamos abrir então em primeiro lugar na palavra de Deus o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, lá no Velho Testamento. Essa é a narrativa, tanto o livro de Reis quanto o livro de Crônicas, tem 2 livros cada um, de Reis e de Crônicas. São narrativas das histórias dos reis de Israel. E depois que Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, então fala das histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá, daqueles que são o povo de Deus, fruto da aliança com Abraão. E essa história nos ensina muito sobre Deus, porque os profetas se levantavam e falavam aos seus reis, ao seu povo, e coisas nós aprendemos para a nossa vida hoje por meio dessa cultura social. E também como os gaúchos, houve um rei que caiu, não por causa de motivos técnicos, não por causa de incompetência governamental, mas esse rei caiu por causa do seu orgulho. Então vamos ver, não vamos nos ater a essa história, mas para você ter conhecimento que o orgulho precede a queda, o orgulho produz destruição, o orgulho nos machuca. Nós precisamos aprender isso com esse texto que diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Não foi a sua incompetência, não foi um inimigo mais poderoso, não foi uma má gestão, não foi alguma esposa que desvirtuou ele dos caminhos, foi simplesmente o seu orgulho que causou a sua queda. Se o orgulho causou a queda de um rei aliançado com o povo de Deus, no contexto bíblico, conosco, como será? Todos nós somos também pessoas que são tentadas ao orgulho, assim como várias outras coisas que nós vamos romper. Em outras semanas nós vamos falar de outros temas que nós temos que romper, mas hoje nós temos que falar deste.
Este que é um tema delicado, porque facilmente nós enxergamos o orgulho no outro, mas dificilmente nós enxergamos o orgulho em nós mesmos. Então você pode abrir um outro texto bíblico para nós identificarmos o orgulho dentro de nós, em Salmos capítulo 59, versículo 12. O orgulho, ele pode ser percebido de várias formas, mas uma das principais formas de você perceber o orgulho dentro de ti, na tua casa, na tua empresa, quem sabe no teu casamento, na forma como você lida com os teus colegas de trabalho, na tua célula, dentro da igreja, é por meio das nossas palavras. Vai abrindo aí na tua Bíblia, Salmo capítulo 59, versículo 12. Enquanto você abre, deixa eu te explicar alguma coisa sobre o orgulho, porque a gente entende o que é o orgulho, mas muitas vezes não sabe definir muito bem. O orgulho nada mais é do que uma concepção mental, algo que nós assumimos na nossa mente, no nosso pensamento, sobre quem nós somos com relação aos outros. E o orgulho, ele é sutil porque ele vai se construindo por meio de situações. Ele vai se construindo por meio dos teus próprios talentos, por meio das tuas próprias habilidades, por meio das tuas conquistas pessoais. O teu orgulho, muitas vezes, ele vem simplesmente pelo fato de você ter alguém ao teu redor que ainda não conquistou algo que você já conquistou. Ou às vezes pelo ambiente, ou às vezes por conversas que estão acontecendo. Mas o orgulho nada mais é do que um senso de superioridade que nós temos dentro de nós com relação a outras pessoas. E dentro disso, ele é difícil de ser identificado quando nós estamos dentro dele, quando nós estamos debaixo da sua atuação. Então a Bíblia está nos ensinando uma coisa que eu quero que seja a tua maior peneira para perceber em quais áreas da tua vida, quem sabe, você pode estar envenenado pelo orgulho. Diz assim em Salmo 59, 12, primeira parte: pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Repete comigo, vamos ler junto esse texto? Vamos ler juntos? 2, 3 e... pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. E agora nós precisamos começar a ter um termostato de como está sendo a nossa linguagem, como está sendo a forma como você emite pensamentos, como é a forma como você tece comentários, como que é a forma como você se referencia a outras pessoas, especialmente quando elas não estão diante de você. Uma mesma frase, ela pode ter uma conotação humilde e uma conotação orgulhosa. Então não é apenas a palavra que sai da nossa boca, mas é como ela está misturada com as nossas emoções, como ela está embebida de um ar de superioridade, de um ar de competição. Como que essas palavras estão embebidas de uma defesa. Por que uma defesa? Porque o orgulho, ele acontece assim. A pessoa orgulhosa, ela está diante de alguém que não tem o que ela tem. Ela está diante de alguém que não conquistou ainda aquilo que ela tem. Então, a tendência da pessoa orgulhosa é desprezar essa pessoa. Seja no seu coração, seja nos seus pensamentos, seja quando está lá numa roda de chimarrão, numa conversa entre amigos e aquela pessoa não está no grupo e surgiu o assunto. E aí agora vem uma fala carregada de desprezo. Por que ela é carregada de desprezo? Não é que essa pessoa vale menos do que você. É que você, na sua mente, está se sentindo superior a essa pessoa. Às vezes nós estamos orgulhosos com relação ao vizinho do lado. Orgulhosos com relação ao filho do outro. Orgulhosos com relação ao irmão em Cristo que está aqui dentro ou que está em outra congregação. Orgulhosos com relação ao nosso estado. Como eu disse, o gaúcho é um povo tão orgulhoso que ele comemora o seu principal feriado estadual, o 20 de setembro. Sabe o que ele comemora? A guerra que ele perdeu. O gaúcho é tão orgulhoso que comemora a sua derrota, se orgulha de ter perdido. Você já parou para pensar nisso? A Guerra dos Farrapos, nós vencemos ou perdemos como povo sulista? Perdemos. E estamos lá, 20 de setembro,
sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Entrem em guerra, sejam destruídos, percam suas famílias, mas não baixem a cabeça. Esse é o coração orgulhoso. E quando nós aprendemos isso, logicamente, faz parte do nosso hino rio-grandense. Quando a gente canta esse hino, você não precisa amaldiçoar esse hino, você tem que cantar com o coração correto. A façanha desse povo ter se reerguido, mesmo tendo sido derrotado. A façanha de você conseguir que os teus parentes sobreviveram a essa guerra. A façanha de perceber que era hora de parar de guerrear, porque os adversários eram mais poderosos e quem sabe nós estávamos errados. Temos que cantar, veja, a mesma frase com outro coração, com outra concepção, com outro entendimento, banhado de humildade. Então, se o orgulho é um veneno sutil, o oposto do orgulho se chama humildade. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, você pode abrir comigo, bem no finalzinho da tua Bíblia, depois do livro de Hebreus e antes do livro de 1 Pedro. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. É um livrinho pequeno, são poucas páginas, então procura lá. Passou Hebreus, está lá o Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ter uma frase que agora se conecta com a tua vida cristã. Se conecta com a tua relação com Deus. E a percepção e a busca por não permitir que o orgulho seja estabelecido na tua realidade. Então, se nós não falarmos nunca sobre o orgulho, talvez nós sejamos orgulhosos e nunca vamos perceber. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma quando nós colocamos fé naquilo que nós ouvimos. Então, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nós vamos precisar aprender a humildade bíblica quando nós ouvimos sobre isso e colocamos fé nisso. Quem aqui, se tiver sido infectado pelo orgulho, quer sair aqui nessa noite livre e com o coração de Deus transformando a sua realidade? Eu quero, gente. Quem mais quer? Eu quero algo de Deus novo pela minha vida. Então, em Tiago 4,6, temos um princípio bíblico que vai abrir os nossos olhos espirituais. Melhor, vai arregalar os nossos olhos espirituais. Diz assim a palavra de Deus: por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que diz a Escritura? Que princípio é esse, gente? Vamos pensar que princípio é esse? Que Deus se opõe a um tipo de coração. Deus, ele fica contrário a uma postura de viver, a uma forma de viver, o jeito orgulhoso de ser. E agora a Bíblia está dizendo que Deus, ele não fica neutro, mas ele quer favorecer, ele quer dar mais, ele quer abençoar, ele quer liberar graça sobre um outro modo de viver, o modo humilde de viver. E quando nós aprendemos isso, deixa eu te dizer uma realidade espiritual como teu pastor. Quando nós aprendemos isso, às vezes, nós estamos vivendo com Jesus. Vários princípios sendo praticados. Fidelidade com Deus em vários aspectos. Prática de oração, prática de leitura da palavra, pertencendo ao corpo de Cristo, crendo em Jesus, conhecendo as suas promessas. Tem tudo para dar certo. Mas às vezes tem coisa que não está dando certo. Às vezes a vida do cristão está assim. Tem tudo para dar certo. Está ali se esforçando para viver em santidade. Está ali trabalhando diariamente para ter uma vida com Deus, para regularizar a sua situação, para ter uma vida bíblica. E aí aparentemente não tem porquê. Por que, meu Deus, que tem algo dando errado? Um dos motivos que acontece esse tipo de incoerência cristã é quando nós estamos praticando o cristianismo, mas o nosso coração ainda está cheio de orgulho. Então Deus vai nos abençoando, mas é como se essa bênção ela viesse assim gotejando sobre as nossas vidas. Porque a abundância do favor de Deus, ela vem quando Ele derrama mais da sua graça. E quando Ele derrama mais da sua graça, é diante de alguém que está com o coração humilde. Então isso nos arregala os olhos espirituais. Porque pode ser que você e eu, ou a família da fé,
esteja perdendo algo abundante que Deus quer derramar, porque não venceu ainda o seu orgulho. Então hoje eu quero estabelecer aqui 3 grandes chaves para que você e eu venhamos perceber e vencer qualquer raiz de orgulho que esteja no nosso meio, nas nossas vidas. Vamos aprender essas chaves? Então agora nós vamos mergulhar num texto específico. Livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 9. Nós vamos aprender com Jesus como nosso modelo 3 grandes chaves para que nós venhamos romper esse limite, romper essa barreira. Se o orgulho estiver imperando na tua vida, nem que seja em algum detalhe, nem que seja apenas numa esfera, esses 3 princípios são chaves poderosas que vão fazer romper essa barreira e te fazer adentrar numa nova realidade da graça e da abundância de Deus sobre a tua vida. Você crê nisso? Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nesse texto nós vamos aprender 3 chaves para vencer o orgulho. E a primeira chave se chama humildade. Você pode dizer comigo aí, humildade. Deixa essa palavra entrar no teu coração e fazer parte da tua semana. Deixa essa palavra agora ser como se fosse uma régua que mede cada relacionamento que você tem, cada pensamento que você tem, cada palavra que sai da sua boca. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo vai colocar dentro de você um sensor que você vai perceber: não estou humilde aqui, meu Deus. Aqui eu preciso mudar isso. Senhor, me perdoa por esse pensamento. Me perdoa por essa intenção errada. Me corrige, Senhor, porque eu quero a tua graça abundante sobre a minha vida. E aí Jesus nos ensina no versículo 6, quando diz assim: embora sendo Deus, Filipenses 2:6, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Lembra que a gente definiu como orgulho, pessoal? O orgulho é um sentimento de superioridade. E nesse sentimento de superioridade, a pessoa se sente dessa forma, normalmente, porque ela tem, ou teve, ou pensa que tem alguma coisa que outros não têm. E o que Jesus tinha? Jesus tinha tudo. Jesus tinha a posição e a autoridade de ser igual a Deus. Deus, infinito em poder, infinito em amor, infinito em capacidade, infinito em sabedoria. Deus, criador do universo inteiro, de todas as galáxias, sistemas solares, desse planeta, de toda a vida. O ser mais perfeito, inteligente, poderoso de toda a terra. Jesus tinha algum motivo para ser tentado em ser orgulhoso ou não? E aí tu tá às vezes com um carro novo ali e sai aqui assim, bracinho para fora, peitinho estufado, dando um tchauzinho no Ray-Ban. Jesus era igual a Deus. Mas ele nos ensina que o que a humildade significa? A humildade significa não permitir que aquilo que você tem, que aquilo que você conquistou, que aquilo de bom que você é, que é maravilhoso, seja algo que o seu coração se apegue. Vamos ler de novo, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Então, o Senhor, o nosso Deus, é um Deus abençoador. O nosso Deus é um Deus gracioso. O nosso Deus quer te fazer prosperar. O nosso Deus, como diz a palavra lá no livro de Coríntios, quer nos enriquecer de todas as formas. Quer prosperar os teus caminhos.
O nosso Deus quer restaurar a nossa família. O nosso Deus quer liberar bênçãos sobre os filhos. O nosso Deus quer nos fazer viver proezas nessa terra. Tudo isso que eu te falei agora está na palavra de Deus. Agora, como que eu faço para que isso não se torne motivo de orgulho? Com nada disso eu posso me apegar. E nada disso deve encher o meu coração de forma que eu me sinta superior a alguém. Esse é o segredo da humildade. A humildade não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Às vezes a gente não quer falar que uma pessoa é pobre, que uma pessoa está vivendo em miséria. Então a gente diz assim, chegou aqui um senhor bem humilde. Está errado esse conceito. Isso não é um conceito bíblico. Chegou aqui uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre. Uma pessoa que está vivendo uma vida triste, difícil, em miséria. Mas não é por causa de que há necessidade que automaticamente essa pessoa seja humilde. Pelo contrário, ela pode inclusive ser orgulhosa. E não é porque alguém tem muitas riquezas que essa pessoa seja uma pessoa orgulhosa. Então a humildade não tem a ver com o que nós temos ou com o que achamos que temos, no sentido às vezes emocional, no sentido de conquistas do passado. A humildade tem a ver com o quanto nós permitimos que isso se apegue e nos torne maiores do que alguém. E nos torne maiores do que alguém. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado, eu não sou maior do que você. Diga assim, Deus não me ama mais do que ama você. Começou a mexer, né? Mexer com o nosso coração. Jesus, mas eu era a última bolachinha do pacote de Jesus. A humildade é justamente isso, Jesus nos ensina isso. Poderíamos pregar um domingo inteiro sobre humildade, mas entenda, não se apegue ao que Deus te dá. Não se apegue ao fruto do teu trabalho. Não se apegue ao que você conquista. Por que o jovem rico não se converteu? Porque o coração dele era orgulhoso. Jesus disse, vai lá, vende tudo que tu conquistou e vem aqui me seguir. Jesus podia dar mais para ele, pessoal? Podia ou não podia? Podia. Mas agora aquele jovem estava com o seu coração apegado na sua riqueza e ele decidiu não. A minha riqueza é que me faz ser quem eu sou. É que me dá realização, é que me torna superior aos outros. Não é a presença de Deus que vai me satisfazer, mas é o meu dinheiro. Às vezes tem gente dentro da igreja que está pensando assim. E aí está retendo bênçãos. Diego, eu não estou agora, nesse momento, está zerada a minha conta. Então, graças a Deus, eu sou humilde. Espera, chegar em ti. Abraão gerou um filho por um milagre. Abraão e Sara não podiam ter filhos. Quantos de vocês aí têm filhos? Olha aí, a igreja está ficando próxima. Esse lado aqui não está muito, a gente tem que orar por esse lado aqui. A igreja está ficando prolífera. Glória a Deus por isso. Abraão, provavelmente na tua idade, não tinha filhos ainda, porque ele gerou um com 99. E aos 99 anos, Abraão gerou o seu filho da promessa. Ele tinha gerado um filho antes, mas era um filho com uma pessoa que não era sua esposa. Mas depois Abraão, então, conseguiu entender o princípio de Deus, estava conhecendo a Deus ainda, e ele gerou agora aos 99 anos o seu filho da promessa. Quando Abraão tinha 113 anos, o que Deus pediu para ele? Abraão, levanta, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica ele para mim. O que Abraão fez? Se a oração começa assim, Senhor, mas tem orgulho no teu coração. Mas aqui tem orgulho no teu coração. Mas então, quem sabe daqui a um tempo tem orgulho no teu coração. Por causa que Deus estava provando quem é que de fato atribuía valor no coração de Abraão. E ele não pensou duas vezes, por isso ele é o pai da fé. De manhã bem cedo, pegou o seu filho, pegou a lenha, pegou a faca, subiu o monte Moriá, amarrou seu filho em cima do altar, preparou o altar, preparou o holocausto e levantou a faca para sacrificar o seu filho. E quando ele faz isso, o anjo do Senhor aparece e diz, Abraão, não faça isso. Agora eu sei o teu coração, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho.
Então o orgulho pode estar nas nossas conquistas materiais, mas o orgulho também pode estar lá dentro de casa. O orgulho pode estar na tua célula, no ministério que você pratica na igreja. O orgulho pode estar ligado a alguém que você discipulou e se sente agora mais do que os outros porque discipulou tal pessoa. O orgulho é um veneno sutil. Diga aí comigo, o orgulho é um veneno sutil. Quando você menos espera, ele tomou o teu coração e reteve bênçãos do Senhor. Segunda chave que nós aprendemos com Jesus, versículo 7. Primeiro é a humildade. Filipenses 2,7, projeta para nós. Mas esvaziou-se a si mesmo. Então, ainda continuando na humildade, Jesus escolheu dizer: nada do poder de Deus para eu ser um humano que vai morrer na cruz. Senão não tem graça eu morrer na cruz como Deus, nem sentir dor eu vou. Então eu vou me esvaziar, eu vou na humildade. Eu vou na mesma condição, eu vou de igual para igual. De igual para igual. Na série The Chosen, eu não sei se você já assistiu essa série, se não assistiu, assista. É uma ilustração sobre a vida de Jesus com os seus discípulos. E em certo momento a mãe dele, Maria, fala para os discípulos assim: eu jamais imaginei que o Filho de Deus precisasse dos meus cuidados logo que ele nasceu. Senão ele iria morrer. Porque Jesus veio esvaziado. Jesus veio de igual para igual. Jesus veio em humildade para cumprir o maior propósito de Deus nessa terra. Mas agora vamos para o segundo aspecto, ainda no versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O que Jesus se fez, pessoal? Servo. Ele nasceu destinado a reinar. Ele foi recebido como Messias. Mas qual foi a atitude dele? Não foi uma atitude de rei. A atitude dele que o tornou rei no reino de Deus foi uma atitude de servo. O Senhor Jesus mesmo disse: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Seja a atitude de vocês a mesma do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir. Aí às vezes eu chego na igreja atrasado, sento na cadeira branca que não é tão confortável e reclamo. Essa igreja não comprou ainda cadeira preta para eu sentar chegando atrasado. Aí eu tenho que sentar no mezanino, ainda não tem encosto lá. E eu reclamo, estou com dor nas costas, essa igreja aqui não está fazendo as coisas direito. Me diz uma coisa, a gente vem aqui para ser servido ou para servir? Olha o orgulho aí doendo, trabalhando. Todos nós estamos aqui para servir. Eu estou servindo você agora. Você não está me olhando para me aplaudir. Eu estou te servindo. As pessoas que trabalham voluntariamente todos os domingos estão servindo. O líder de célula está servindo. Quando você se preocupa em evangelizar alguém, mas não faz, você está sendo egoísta. Quando você se preocupa em evangelizar alguém e faz, você está servindo. Jesus veio, nem o Filho do Homem, nem Jesus veio para ser servido, mas ele veio para servir. Graças a Deus quando nós temos um ambiente de conforto. Graças a Deus quando nós temos um ambiente de excelência. Mas a igreja do Senhor Jesus também é poderosa em nações em que o evangelho é proibido de ser pregado. Em lugares que não se tem dinheiro nem para ter um telhado. Que se chove tem que fazer culto na chuva. Tem que ficar de pé ou sentar no chão, na terra. O poder do Senhor também está lá manifesto. Então, se Deus nos abençoar e nos faz prosperar para vivermos uma vida abundante, como a palavra dele promete, Isaías 1,18, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se esse melhor ainda não chegou hoje, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Então, o que é a segunda chave para vencer o orgulho? Em tudo que você fizer na tua vida, não faça para ser servido. Faça para servir. É fácil isso, pessoal? Então eu estou lá na empresa, o meu patrão, provavelmente, se a empresa é boa, está ganhando mais dinheiro do que eu. A tendência qual que é? Eu querer que a empresa me sirva. E na hora que eu tenho que servir, eu vou mentir. Na hora que eu tenho que servir, eu vou fazer uma fofoquinha. Na hora que eu tenho que servir, eu vou dizer que não é bem assim.
Essa é a postura de um cristão? Pode ser. Um cristão orgulhoso. Agora, um cristão que vence o orgulho, ele está dentro de casa com a sua família, ele está disposto a servir. Ele está trabalhando, ele está disposto a servir. Ele está lá na sua célula, ele está disposto a servir. Então, a segunda chave que vence o orgulho, diga aí comigo, servir. Coloca isso no teu coração. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Pessoal, presta atenção. Ele escreve para gente que tinha se convertido. Mas na realidade social da época, essa pessoa era escrava de alguém. Converteu a Jesus, mas perante a sociedade, essa pessoa era escrava de alguém. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para essa pessoa? Faça tudo o que você fizer, faça como ao Senhor e não como aos homens. E aí o Senhor te recompensará. E você vai ver milagres na tua realidade. 2023 é o ano do sobrenatural. A humildade é uma das chaves. Servir é outra. Vai ter momentos que alguém vai te servir, claro. É um plantio, é uma semeadura espiritual. Você serve, as pessoas também te servem. Deus faz colheita acontecer na nossa vida. Mas como é que é a mentalidade orgulhosa? Para que eu sirva, primeiro alguém tem que me servir. Isso não é o pensamento de Deus. Primeiro eu quero servir. A colheita na minha vida é que também eu vou ser servido e viver uma vida de conforto, abundância, uma vida plena. Esse é o desejo de Deus para nós. Mas tem mais uma chave para nós terminarmos. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Diga aí comigo, obediente até a morte. E agora aqui aprofundou mais a peneira do orgulho no nosso coração. Até que ponto nós somos obedientes à palavra de Deus? Eu sou obediente até que mexa no meu dinheiro. Orgulho. Eu sou obediente até que infrinja a rotina que eu programei para a minha vida. Orgulho. Eu sou obediente até que mexa com alguma coisa com relação aos meus conceitos de educação com os meus filhos. Como é que se chama isso? Diante de Deus? Orgulho. Porque nessa área da tua vida, você está se achando superior ao Deus dessa terra que você diz servir. Então a obediência é uma obediência até a morte. Essa mensagem é dura nessa noite. Mas é essa mensagem que vai fazer nós rompermos limites como igreja. O primeiro limite que nós precisamos romper, acima de qualquer outro, é o limite do orgulho. Porque se eu rompo a vergonha com orgulho, eu vou ainda reter coisas de Deus. Se eu rompo o medo com orgulho, eu vou reter coisas de Deus. Qualquer coisa que eu venha romper, mas eu não tratei primeiro o meu orgulho, eu não vou estar vivendo a plenitude do que Deus tem para mim. Está fazendo sentido isso para você, gente? Jesus foi obediente até que ponto mesmo? Até a morte. Então agora nós precisamos repensar qual o valor nós estamos dando para a presença de Deus e para a palavra de Deus para as nossas vidas. É lógico que Deus, Ele é que projetou família, então é claro, tu tem que ter o teu tempo com a tua família. É o Senhor que te dá poder para gerar riquezas. Está escrito lá no livro de Deuteronômio. Então você vai gerar riqueza. Em nome de Jesus eu profetizo. Recebe aí. Você vai gerar riqueza na tua vida. Porém, existem coisas que às vezes Deus prova o nosso coração. Assim como Ele provou Abraão com o seu filho. No final da história, o que aconteceu? Abraão ficou sem filho e morreu com 600 anos. É essa que a história fala? Não. Abraão se transformou pai de multidões. Esse era o desejo para a vida dele. Porém, ele não seria pai de multidões se o seu filho se tornasse o seu Deus. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Nós não vamos romper limites se o orgulho estiver nesse lugar. Eu creio que nós temos a capacidade, e eu profetizo que nós vamos dobrar de tamanho esse ano ainda. Mais pessoas vão ser alcançadas. Sua família vai ser alcançada. Eu creio nisso.
Deus está movendo algo novo. Eu não estou falando balela, não é marketing que eu estou fazendo. Eu estou falando o reino de Deus. Algo que eu tenho percebido como pastor dessa igreja. Agora, isso só acontece se todos nós rompermos o orgulho. E Jesus, ele nos ensina que a obediência ao Senhor e à sua palavra, ela deve ser irrestrita. Como é que deve ser a nossa obediência, pessoal? Irrestrita. É claro que você pode vir aqui perguntar para o pastor, para o líder de célula, uma opinião. O que tu acha, Diego? Eu queria comprar um violão, mas eu gosto do preto. Tu tem um que é meio amarelinho. Olha, eu gosto do amarelinho, mas tu quer comprar o preto, tu que sabe. Isso requer obediência, gente? Não. Não é controle. Não é que as pessoas não tenham liberdade. Deus é um Deus de liberdade. Eu estou falando é de princípio da palavra. É de propósito para a tua vida. É daquilo que no fundo, você sabe que Deus pensa diferente. Mas o teu orgulho está te fazendo reter, está te fazendo cegado, está te fazendo fugir da presença de Deus. Sabe como que o pecado entrou no mundo? Quando a serpente disse para Eva, isso aí é mentira. É que Deus não quer que tu seja poderosa, que nem Ele é. O que entrou no coração dela? Orgulho. E aí o orgulho inibiu o amor de Deus. E vamos terminar com o versículo 9, que diz assim a palavra de Deus. Por isso, por causa dessa atitude humilde, dessa atitude de servo, dessa atitude de obediência, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lembra como é que começou o texto no versículo 5? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, se a Paulo está dizendo para termos a mesma atitude de Cristo Jesus, Paulo está dizendo para sermos humildes, ok? Paulo está dizendo para sermos servos, Paulo está dizendo para sermos pessoas obedientes, mas o que ele está dizendo mais? Ele está dizendo também que Deus quer te exaltar a posições mais elevadas. Ele está dizendo que Deus quer te ver crescer, quer ver você produzir mais frutos na tua vida. Mas a escolha é minha e tua, se você vai produzir isso na força do teu braço, para depois dizer, ó, é comigo. Ou se você vai produzir isso como fruto para a eternidade, em humildade, serviço e obediência. Eu vou terminar com Tiago, capítulo 4, versículo 10. Podemos ler o 8, 9 e 10. Não vai dar tempo de eu pregar em cima deles. Na folha de célula nós vamos pregar sobre eles essa semana. Mas eu vou dar já aqui um spoiler. Diz assim, Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus. Primeira chave. Primeira reação que você deve ter para ativar esses princípios. E Ele se aproximará de vocês. Segunda coisa, purifica a tua vida de todo pecado. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, você tem lá, faço ou não faço? Aqui Deus diz assim para mim, o mundo diz daquele outro jeito para mim. Quem tem mente dividida, purifique o coração. Quem está em pecado, limpa as mãos. Decida vencer. E aí o que está dizendo ali? Às vezes nós precisamos de uma atitude de arrependimento. De uma atitude de lamento. De uma atitude de expor as nossas fraquezas. Lembra que nós cantamos hoje a primeira canção? Sobre expor as fraquezas. E quando nós aprendemos isso, diz ali a palavra de Deus, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Isso é um mandamento para a vida do cristão. Já pensou se a Bíblia fosse só essa frase? Meu Jesus! A pessoa sempre lamentando, sempre triste. Isso é ser cristão? Não. É quando existe orgulho. É necessário arrependimento. É necessário purificação. É necessário humilhação. Humilhação diante de Deus. Porque o verbo humilhar, biblicamente, ele vem da mesma palavra de humildade. E aí resumimos com o versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor. Lembre, não é o que você acha que é humilhem-se. Ah, Deus lá pisando em cima de ti, te humilhando. Não é isso. Biblicamente, humilhe-se é tornar-se humilde. Ok? Torne-se humilde diante do Senhor. Qual é a resposta que nem foi com Jesus? E Ele te exaltará. E Ele te exaltará.
torne-se humilde diante do Senhor e Ele te exaltará. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo de alguma forma nessa mensagem. Quando nós rompemos o limite do orgulho, nós crescemos. Nós crescemos diante de Deus, nós crescemos diante dos homens, nós crescemos em autoridade, nós crescemos na unção do Senhor sobre a nossa vida. E quando vivemos em humildade, serviço e obediência, o orgulho pode até bater na porta porque somos gaúchos. Pode até bater na porta porque você prosperou rápido na tua vida. Ele pode até bater na porta porque, graças a Deus, você tem uma esposa abençoada, um marido abençoado, filhos lindos. O orgulho pode até te visitar. Mas com humildade, serviço e obediência, ele vai embora em nome de Jesus e Deus concede graça e te eleva a posições mais altas. Essa é a natureza da vida cristã. E é isso que eu profetizo que você vai viver na sua vida, na sua família, na sua célula, e que a família da fé vai viver ainda em 2023.